Muito bom dia a todos. Vamos continuar com o estudo que temos estado a fazer sobre este mundo não ser para crentes. Este mundo, de facto, é adverso para o crente. Não esperemos sentir-nos muito bem neste mundo. Como temos dito e acabamos de cantar até, baseado nisso, a nossa pátria está nos céus. Nossa esperança é ir para o céu. Mas claro que enquanto aqui estamos, não é só dizendo este mundo é terrível, este mundo não é para crentes e aliarmos-nos até de viver neste mundo. O apóstolo Paulo teve de repreender alguns que levaram a tal ponto esta ideia que deixaram fazer o quê? Estavam com tanta expectativa do que o Senhor viria que deixaram de fazer o quê? Trabalhar. Quem foram? Os Tessalonicenses. Os Tessalonicenses estavam com tanta expectativa. O Senhor vem e não faziam, não deixaram de trabalhar. E não deve ser essa a nossa postura. A nossa postura, enquanto aqui estamos, termos consciência do mundo adverso em que estamos, de um mundo que rejeitou Deus, rejeitou a sua palavra, rejeitou Deus Pai, rejeitou Deus Filho, rejeitou Deus Espírito Santo, rejeita tudo o que diz respeito a Deus. Há uma cultura anti-Deus neste mundo. E vemos como em tempos havia um certo temor de Deus, ainda que em muitos casos, na maioria dos casos, mal direcionado, havia até um certo medo de Deus, mas havia temor, havia receio de pecar, havia a consciência de pecado nas pessoas. Disse já, pelo menos uma vez, falei daquele sermão do Jonathan Edwards, do pecador nas mãos de um Deus girado, em que havia uma tal convicção de pecado naquelas pessoas que elas se agarravam às cadeiras com medo de cair no inferno. Tal era o poder da palavra de Deus, através daquele homem de Deus, e tal era também a cultura em que as pessoas viviam, em que havia o conceito de pecado, estava a noção de que o pecado existe, estava bem arraigado na maneira de pensar das pessoas. Hoje em dia o pecado é banalizado, é completamente... brinca-se até. Por exemplo, há marcas de roupa que são palavrões. Não é? Há marcas que envolvem o conceito de tentação, de pecado, como se fossem coisas boas. Como é que é possível? Chegamos a um ponto, se algumas pessoas vissem há 100 anos que hoje haveria marcas que são autênticas, ou palavrões, ou palavras de blasfémia, as pessoas pensam, como é que é possível um homem ter chegado a este ponto? Vimos várias coisas, vimos como o diabo tem sempre tentado atacar o crente, tornar a sua vida o mais difícil possível, e vimos como nós devemos reagir perante isto. Perante esta pressão que vai existir, mais ou menos. Por enquanto passarmos às vezes um pouco de, diria, vergonha, mas não devíamos ter vergonha de sermos crentes, de sermos pessoas que acreditam no que a palavra de Deus diz. Passar alguma pressão de pares, chamada peer pressure, ou seja, aquela pressão de que, então, vais ser só tu a estar diferente dos outros? Vamos sentir um pouco isso. Se nos queremos identificar como crentes, ou se não quisermos identificar como crentes, aí a nossa vida vai ser bastante facilitada. Mas vamos tendo essas situações difíceis. Mas pode vir o tempo, e as coisas estão a preparar-se para que venham tempos bem mais difíceis. Em que, se nós queremos manter a nossa firmeza no que a palavra de Deus diz em relação a várias questões, vamos sofrer represálias. Eu falei na semana passada, acho que falei. Se não tiver falado, daquele professor que foi despedido por não aceitar. Falei disso, não falei? Não falei? Do professor que foi despedido porque não aceitava tratar uma aluna por aluno. Usava uma linguagem neutra, tentava não ferir a sua consciência bíblica e de biologia, tratando uma rapariga que agora se identifica como rapaz. Recusou-se a fazê-lo. A escola intimou-o a pactuar, mas disse não. Um pouco como os amigos de Daniel, não nos vamos curvar, não vamos ajoelhar,
Ou como Pedro e João disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Claro que aqui é preciso ter sabedoria, é preciso também ter sensibilidade para com as pessoas, não é tratá-las mal por eles terem essa maneira de pensar que é errada à luz da palavra de Deus e errada até do ponto de vista biológico. Porque muitas das coisas que nós temos estado aqui a falar, e vamos falar até hoje, não é preciso sequer irmos à palavra de Deus para mostrar que aquilo é errado. Mas é muito importante termos as nossas convicções baseadas na palavra de Deus. E como tenho dito várias vezes, na palavra de Deus, desde que versículo? A começar em que versículo? Em que versículo é que nós começamos a defender a palavra de Deus? Gênesis 1, sempre. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mesmo que digam, foi uma explosão de nada que criou isto tudo. Claro, estou a simplificar um bocado, mas a ideia é essa. Nos querem que nós pactuemos e que nós alinhemos por essa maneira de pensar que exclui Deus. Vamos então ter situações difíceis, como esta que eu falei, de um professor que foi mesmo despedido, de um pasteleiro que faz bolos, vários, customizados, ou seja, o cliente chega lá à pastelaria e diz: eu quero um bolo desta maneira, desta e daquela, e ele faz, mas recusou-se a fazer para dois homens que diziam que iam casar e queriam que ele fizesse um bolo com determinadas coisas no bolo. Ele disse: não faço. Não posso pactuar com isso. Não posso ferir a minha consciência cristã. Vendo-vos qualquer... Atenção, eu não disse: saiam daqui seus iníquos ou seus devassos. Não foi isso. Eu vendo-vos qualquer bolo que está aqui feito, mas não vou fazer aquilo que me estão a pedir. Porque isso vai ofender a minha consciência cristã. Atenção, este homem não faz bolos de alumínio. Também. Não faz bolos com dizeres pornográficos ou o que quer que seja. E há pessoas que os fazem. Até há, vocês sabem que até há doçaria e outras coisas que se fazem com coisas completamente obscenas. Mas ele não faz nada disso, não fazia. Foi processado, ele foi até ao Supremo Tribunal americano e deram-lhe razão. Deram-lhe razão porquê? Porque aquilo passou-se no estado de Colorado, nos Estados Unidos, e foi de tal forma vil a forma como os direitos civis do Colorado atacaram este homem por causa da sua fé. Foi tão descarado que a decisão foi favorável a ele. Mas atenção, aquilo que passou-se para em 2013 ou 2014 foi antes de o assim chamado casamento homossexual ter sido aprovado nos Estados Unidos. Se fosse hoje, eu não sei como é que as coisas seriam. E este mesmo homem, que ganhou um caso no Supremo Tribunal americano, no mesmo dia em que o Supremo Tribunal americano decidiu que ia estudar o caso dele, houve outra pessoa que chegou lá àquela pastelaria e disse: olha, eu quero que me façam um bolo, agora não sei a ordem, mas era algo assim, azul por fora e cor-de-rosa por dentro, que era para celebrar o aniversário da minha transição de homem para mulher. Eu disse: não faço. Se chegasse lá e dizer: olha, quero um bolo cor-de-rosa por dentro e azul por fora, eu se calhar fazia. Está bem, quero assim, eu faço. Mas agora, eu não vou violar a minha consciência cristã, as minhas convicções, só porque tu queres que faça um bolo. E agora, toda a gente que quer que aquele homem ceda, vão à pastelaria dele. Tem uma concorrência, agora toda a comunidade LGBT que vai àquela pastelaria. Porque como se não houvesse mais pastelarias de pessoas que não se importam de fazer bolos para ele. Como se não houvesse, e isso é engraçado, como se não houvesse pastelarias de muçulmanos ali na região. Só vão às pastelarias dos cristãos, é muito engraçado. Não vão a pastelarias de muçulmanos pedir: olha, quero que façam um bolo deste e daquele. Não vão. Vão atrás do cristão. O cristão está numa situação muito, muito difícil. Isto, claro, são dois casos extremos. Que poderemos não ser colocados podemos passar a vida toda sem nos depararmos com situações destas. Mas eu, enquanto professor, identifico-me bastante com aquele homem. Que não quis ceder, levou a sua fé, as suas convicções até às últimas consequências e foi despedido. E eu até dizia há algum tempo, quando conversava com alguns crentes, dizia: se algum dia tiver uma situação destas, em que um aluno diz agora que é aluna, ou vice-versa, eu vou tentar usar uma linguagem neutra.
que em português é mais difícil do que em inglês. Em português é difícil, nós temos uma linguagem com género. Isto é um banco e ali temos uma cadeira. O banco é masculino, a cadeira é feminina. É bem mais difícil em português do que noutras línguas. Eu dizia, eu vou tentar usar uma linguagem neutra. Em vez de dizer a um aluno ou aluna está calado ou está calada, olha, importas-te de calar. Tentar usar uma linguagem neutra, como às vezes nós usamos quando não sabemos tratar a pessoa por tu ou por você. Ficamos ali assim um bocadinho, ficamos ali um bocadinho a meio. Então tentamos usar uma linguagem neutra. E eu dizia, olha, se calhar vou ter que fazer isso. Mas nem isso chega. Como vemos por aqui no caso. E se vocês pensarem, isso é nos Estados Unidos, isto cá em Portugal não é assim. As coisas acabam por chegar cá, mais cedo ou mais tarde. E porquê? Porque o mundo, como diz a palavra de Deus, os homens enganosos irão de mal a pior. Os homens são inventores de coisas boas, inventores de males. Há coisas que nem nos passa pela cabeça e há pessoas que já pensaram nisso e o fazem. E se nos passar pela cabeça alguma coisa tão perversa, tão má, que alguém pode lembrar-se de fazer, já a faz. Então, eu quero falar-vos hoje sobre o ciclo da decadência moral e espiritual. Eu, quando falei aqui em setembro sobre o aborto, mostrei este ciclo, podes ir mostrando. Muitas das coisas que se passam hoje em dia, algumas delas estão num estado mais avançado ou menos avançado de integração na maneira de pensar das pessoas, passaram por esta fase, em que era vergonhoso, imoral ou até ilegal. E vamos ver alguns casos, eu tenho muitos para ver, infelizmente são muitas coisas, em que em tempos eram vergonhosas, imorais ou ilegais. Passado algum tempo, nem se falava, nem sequer se nomeava. O apóstolo Paulo diz, nem se nomeia entre vós. Até dizer leitor. Até falar dessas coisas não convém. Mas atenção, não podemos falar disto, vamos fazer de conta que elas não existem. Não é nesse sentido. Depois, passou a ser um tema tabu. Um tema proibido. Os americanos tinham no exército, sobre a questão da homossexualidade, havia uma política que era don't ask, don't tell. Ou seja, não perguntes a alguém se ele é homossexual e se tu fores, não digas. Era um tema tabu, não se podia falar. Depois, passado algum tempo, algumas gerações, isto demora algum tempo a ser implementado, um drama. Nós vamos ver com alguns exemplos, ou até uma doença. Certos comportamentos eram vistos como uma doença. Ou como uma situação dramática. Coitada da pessoa está naquela situação. Temos de compreendê-la, temos de respeitá-la. Passou a ser uma escolha em muitos casos. Ele escolheu viver assim. Ou ele escolheu fazer aquilo. Quem somos nós para julgar? Provavelmente já ouviram o chefe máximo da Igreja Católica, numa daquelas conversas que às vezes tem com os jornalistas, quando faz as suas viagens de avião, dizia, quem sou eu para dizer a um homem, uma mulher homossexual, mas que se quer chegar a Deus, quem sou eu para dizer que ele está mal? Sim, ele não é ninguém. Mas a palavra de Deus é. A palavra de Deus é verdade. Apesar do homem mudar a verdade de Deus como eu disse há bocadinho, a passagem em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Em alguns casos, que nós já temos visto vários, é um direito, passa a ser um direito até legislado. Por isso eu tenho de dizer com muita sinceridade, muita frontalidade. Quase todos os que aqui estão, tirando 2 ou 3, votam. Tenho aqui a Joana, e a Eva, e o Rafael. Acho que todos os outros já podem votar nas próximas eleições. Eu não estou aqui a fazer apologia de que votem no partido A ou B, mas quando forem votar, pensem o que é que os partidos políticos defendem em questões daquilo que a palavra de Deus diz. Claro que a palavra de Deus diz não roubarás, não é? E todos eles roubam, não é? Os que vão para o poder roubam todos, mas é certo.
Nós com menos dinheiro, mais ou menos dinheiro a gente passa. Mais ou menos dinheiro a gente ainda consegue viver. Agora, com esta decadência moral e espiritual que nós vamos assistindo, ano após ano, recuem 10 anos e vejam como é que as coisas estavam e como é que estão agora. Há 10 anos eu dizia, é impossível. Desculpem, mas eu até brincava às vezes. Parecia-me ser tão impossível o chamado casamento homossexual em Portugal. Achavam impossível. E agora é celebrado. Não só passou de direito e legislado a ser celebrado e banalizado. Mas pensem bem, quando forem votar, em quem é que estão a votar? Que agenda é que estão a promover? Eu falo contra mim. Eu ajudei a pôr um governo, eu votei, lá está, as coisas estavam tão mal do outro lado que eu votei uma vez num partido que a seguir foi fazer o referendo, foi promover o referendo sobre o aborto. Eu votei. Votei nesse partido. Arrependi-me, passado pouco tempo. Foi quando começou um ataque cruel aos professores, por parte da Maria de Lourdes Rodrigues, a Ministra da Educação do José Sócrates. Mas foi este governo que eu ajudei a pôr lá, admito, que veio com não só a questão do aborto, em 2006, e depois a questão do casamento homossexual e por aí vai. Então nós temos aqui um ciclo de decadência. Então começa por algo que é... Vamos ver várias coisas que em tempos eram vergonhosas, imorais ou até ilegais. Passaram a ser um tabu ou um tema proibido. Não se podia falar, um drama ou doença, uma situação extremamente complicada, coitadas das pessoas. O que é que nós vamos fazer? Vamos impedi-las de fazer? Vamos impedi-las de escolher? Passou a ser uma escolha. E depois um direito, até algo que é legislado e celebrado e banalizado. Vamos ver alguns exemplos. Nós falámos do aborto já. O aborto que era algo não só vergonhoso e imoral, como era mesmo ilegal. Era ilegal. E atenção, era ilegal em certos casos em Portugal, até há pouco tempo. Até às 12 semanas, desde que houvesse perigo de vida para a mulher, má formação ou violação. Havia 3 casos. Onde isso era possível. Mas era uma coisa que não se falava. Era feito, quando era feito às escondidas. As pessoas, por vezes, até tinham de ir para longe da sua terra para fazer, e muitas vezes em condições terríveis para a própria mulher. E, claro, em todos os abortos bem-sucedidos para a vida humana que está no seu ventre. É um drama. Nós podemos olhar para uma criança, em certos casos, crianças, raparigas, jovens, adolescentes, estão grávidas. Já viram a situação dela? Vamos obrigá-la a ter o seu filho. O problema está a montante. Não vamos resolver o problema da gravidez. O problema está numa sociedade que promove o quê? A promiscuidade. Promove o sexo à vontade. Eu disse na altura que falei do aborto, disse que havia uma mulher que esteve na indústria, porque é uma verdadeira indústria do aborto. Ela dizia que promoveram a educação sexual nas escolas porque sabiam que ia promover o aborto. Porquê? Promoviam os preservativos e pílulas e tudo mais, porque as pessoas são responsáveis, nem sempre tomam, nem sempre usam devidamente esses métodos anticoncepcionais e muitas vezes corre mal. E quando corre mal, lá vêm os salvadores da indústria do aborto para salvar a criança, ou o jovem, ou o adulto, dessa situação dramática. Mas isto não é um drama que, na esmagadora maioria dos casos, resultou de uma decisão de 2 pessoas de terem relações sexuais. Como eu costumo dizer, não foi uma pessoa que
uma rapariga ia a correr, ia a caminhar na estrada, tropeçou, caiu, olha, coitada, ficou grávida. Não surge assim, de uma forma espontânea, natural. É preciso uma decisão, na maioria dos casos. Passou a ser uma escolha. Uma escolha, algo que a pessoa podia, até há um eufemismo que se usa, que é o direito da mulher poder escolher. Ou seja, a mulher pode escolher. E pior, não é na mulher. Saiu, alguns talvez não estejam bem dentro disso, mas saiu uma lei, o Jonas provavelmente sabe, que o Jonas e eu estamos muito em sintonia nestas coisas que tanto eu como ele ouvimos muito isto e seguimos como o curso deste mundo como está a afastar-se cada vez mais de Deus. No estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos. E quando digo, é claro que Estados Unidos, cá Portugal vai chegar mais cedo ou mais tarde. E mais cedo do que aquilo que possamos pensar. É possível abortar em qualquer circunstância, sabe até quando? Não é até às 12 semanas, não é até às 20, é até nascer. Até nascer. E já não está aqui em causa o risco da mulher, porque se alguém quiser abortar uma criança com 8 meses, e pode fazê-lo, vai ter o parto na mesma. Aquela vida, aquele corpo, mesmo que o mate, vai ter de sair para algum lado. E sabem como é que é feito? É injetado com veneno, fica ali uns dias e vai sendo controlado para ver se já morreu ou não. E há sobreviventes de abortos. Eu não sei se há algum sobrevivente de aborto que seja pró-escolha. Ou seja, a favor do aborto. Duvido. Mas todos os que são, creio eu, todos os que são pró-escolha não foram abortados. Se eu acho que se alguém tivesse passado por uma experiência dessa, e há testemunhos de ativistas pró-vida que foram vítimas de tentativas falhadas de aborto. Então, injetado com veneno e depois acaba-se por ter o parto na mesma, porque 8 meses estamos a falar de alguém que já pode sobreviver fora do ventre da sua mãe. Porque não dá a dar à luz. Mas é tal a perversão do homem que passámos de uma coisa que era, em casos muito excepcionais, e para a mulher, a violação, e aí, alguém que não tem temor de Deus, percebe o drama em que ela está, mas generaliza-se depois para tudo. Generalizou-se não só nos casos, como no tempo. Já não é só até às 12 semanas. Diz, Jonas. Sim, diz algo. Em discussão com várias pessoas que estavam dentro desses exceções, sim. Achei que alguém estava a falar e propôs o seguinte: imaginemos que vivêssemos num planeta em que não havia casos de violações. Não havia todo. Será um assunto que deixei de ser falado? Eu dizia. Era falar da mesma. Esse não é um argumento. Claro. Porque se o argumento não. Ou seja, se vivêssemos num mundo em que não houvesse nenhuma violação. O assunto era falar da mesma. O assunto era falar da mesma, e as pessoas que, neste caso, os defensores da pró-escolha, foram as próprias a assumir sim, mesmo se não houvesse. Claro. Sobre a violação, eu estou a demorar algum tempo, mas teremos tempo para falar de todos os casos. Mas no caso da violação, também já ouvi este argumento. Mas se for violado ou se houver uma afirmação. Então alguém respondia assim: ok, se tu concordares comigo, eu tenho resposta para dar a isso. Mas primeiro vamos concordar que em todos os outros casos é perverso o aborto. Mas as pessoas não concordam. Ok? Usam um caso muito particular, que é uma ínfima percentagem. Ou até mesmo a gravidez na adolescência é uma ínfima percentagem. É talvez 5% das gravidezes é na adolescência. Pegam em casos muito particulares para depois generalizar. Isto é terrível. Passou-se de algo que era, o Bill Clinton dizia, safe, legal, but rare, seguro, legal, mas raro, para algo que agora é, não só no direito, como é celebrado. Há pessoas,
há um movimento, se vocês procurarem na internet, que se chama Shout Your Abortion. Ou seja, declara publicamente o teu aborto. Não tenhas vergonha. Não precisas ter vergonha de ter feito isso. Não precisas ter vergonha de ter posto termo a uma vida. Isto é terrível. Chegamos a este ponto, é banalizado. Quantas mulheres terão feito já vários abortos? É assim, e não é assim tão difícil. Não é assim tão difícil evitarmos situações em que o aborto pode ser uma solução. Basta fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Como é que nós podemos evitar o aborto? Abstinência. Abstinência sexual fora do casamento. Resolve muitos dos problemas. Mas claro, se alguém propõe isso, e era o meu caso que eu queria ver, se alguém propõe uma coisa desta, deve estar a brincar comigo. Isto, o que é abstinência fora do casamento? Ou seja, e a Bíblia tem uma palavra para isso. É fornicação. Estamos a dizer com todas as letras. Sexo fora do casamento é fornicação. E se evitarmos isso, e se tivermos filhos, se tivermos gravidezes dentro de um contexto de homem e mulher que têm uma vida em comum e que estão preparados para criar uma criança, claro que o aborto não vai ser uma escolha, não vai ser uma opção. E mesmo que haja má formação, não é fácil. Mas há casos de pessoas que nós conhecemos, de crentes, que havia possibilidade de haver má formação. Foram aconselhados pelo médico a não fazer mais exames, porque os mais exames podiam levar até a matar o bebê, ou até o pior. O médico descrentes, olha, se não é para abortar, para que é que vão fazer mais exames? Tiveram o filho, e graças a Deus veio perfeito e sem problemas. Mas para isto acontecer, tem de ser num contexto de homem e mulher e com convicções bíblicas, bem arraigados na palavra de Deus. E que estejam dispostos a dizer, Senhor, se vier à nossa vida um filho deficiente, um filho que nos vá consumir as nossas finanças e o nosso tempo, que assim seja. Não vamos estar a pôr o cristianismo na gaveta para evitarmos esta situação difícil. E muito mais poderia ser dito. Quem somos nós para dizer ao nosso irmão Manuel e à nossa irmã Hilda, olha, mais valia o Nando não ter nascido. Mais valia isso. Se vocês soubessem o que sabem agora, se calhar tinham uma... Não creio que digam isso. E não sei se sabem, muitos bebés com síndrome de Down estão a ser abortados. Quem é que quer? Quem é o pai e a mãe que, sabendo que estão grávidos, normalmente dizem assim, estão grávidos, sabem que a criança tem síndrome de Down. Quantos é que ficam radiantes e contentes com isso? Poucos ficarão. Sabem que é uma criança que lhes vai dar de fazer e que vai ter uma vida mais complicada. Muitos estão a ser abortados. Até há uma campanha e há ativistas com síndrome de Down a falar, por favor, a expressão, eu não sei bem como é que se diz em português, é don't screen us out. Ou seja, não nos descartem depois de fazer uma ecografia e se verificar que nós temos este problema. As ecografias estão a fazer com que muitos sejam abortados. Mais poderia ser dito, não, Paulo, diz isto. Portanto, tem algo para partilhar connosco? Eu só fiquei no primeiro. E tem 21. Tem 21 casos destes, como o aborto, que gostaria de falar, fica para as próximas 21. Ou seja, até metade do ano não precisa segurar de facto isso radical. Diz, Natal. Aquela parte que um colega meu, que entra comigo na escola, já há uns amigos, e ele tinha meu pai, e o pai dele era historiado. Algumas obras aqui no certo geral, não quer dizer qual. Este filho, depois mais tarde, ele morre num acidente aqui na feira, no mesmo local onde tive também um acidente, da mesma maneira que tive também um acidente, e ele morreu. E ele escreveu este artigo no jornal, porque eu seguia muito
aquilo que ele escrevia, porque ele tinha assuntos interessantes, e ele, na altura, escreveu acerca do aborto. Então, eu vou ler muito rapidamente o que é que ele escreveu naquela altura, já vão mais de 20 anos. Já vão mais de 20 anos. Então, e ele estava a falar acerca da família. Ele diz: família, pai e mãe, os dois num só. É interessante notarmos que essa pessoa não era crente, talvez. Com alguma influência cristã. Sim, alguma influência cristã. Obrigado. Que há cada vez menos hoje em dia. Sim. E ele, então, ele escreveu este artigo que ainda tenho aqui já há muitos anos, já é muito velhinho, mas ele escreveu, e eu vou ler muito rapidamente. Hoje em dia, tanto pai e mãe, tanto uma família, ele dizia: hoje em dia fazem-se muitos cálculos, muitas contas, e elimina-se um rol de vidas pequenas, simplesmente por vezes o paradoxo surge. Os filhos que nascem por cálculo nem sempre trazem felicidade ao casal. Como o contrário também é frequentemente verdade. Crianças nascidas em circunstâncias adversas nem sempre dão razão aos cálculos humanos. Querem ver? Eles perguntam: querem ver? E ele então cita aqui 3 casos verídicos. E depois ele faz a pergunta. Primeiro, uma família. O pai sofre muito de asma. A mãe tem tuberculose. Já tiveram 4 filhos. O primeiro filho que eles tiveram é cego. O segundo morreu. O terceiro é surdo. O quarto está tuberculoso. A mulher encontra-se novamente grávida. O que é que devemos recomendar num caso deste? Segundo caso, diz ele: casal muito pobre, já tem 14 filhos. Neste momento, a mulher está grávida do 15º filho. Considerando a extrema pobreza da família e o excesso da população mundial, que devemos aconselhar? Aborto ou nascimento? Terceiro caso: uma rapariga muito jovem, não é casada, encontra-se grávida. O que é que devemos aconselhar? Nascimento da criança ou aborto? E depois ele responde assim: nestes casos concretos, eu aconselharia, o que aconselharia o leitor? O aborto? Sim. Então repare, no primeiro caso, portanto, o pai que sofre de asma, Tuberculose, mãe. a tuberculose, tiveram 4 filhos, o primeiro é cego, o segundo morreu, o terceiro é surdo, e o quarto é tuberculoso. Então repare, no primeiro caso, teria assassinado um gênio da música, Beethoven. No segundo caso, o casal que tem 14 filhos e neste momento a esposa está grávida do 15º, neste segundo caso, teria assassinado John Wesley, um dos maiores pregadores do século XIX. E quanto à rapariguinha jovem que não é casada, aconselharia o aborto? Bom, neste caso, a questão é muito mais grave, porque neste caso, o amigo leitor teria matado, sabe quem? O próprio Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Deus. E estamos a falar de alguém que não, tanto quanto sabemos, não é crente, não é? Que escreve isso. É terrível. É um verdadeiro. Eu estou a pesar bem as palavras. É um verdadeiro holocausto o que se passa. Porque às vezes falam-se: o holocausto nazi foi terrível, morreram. Mas o aborto, em Portugal, os números não são tão catastróficos, mas nos Estados Unidos anda à volta de 1 milhão por ano. 1 milhão por ano. 1 milhão de vidas humanas que são sacrificadas no altar da conveniência e do egoísmo. Não quero ter. Não me é conveniente. Não vou ter. E isto é uma prática pagã que faziam as nações que o Senhor expulsou de diante da nação de Israel. O que é que eles faziam? Ofereciam os seus filhos aos deuses. Sacrificavam os seus filhos aos deuses. Muitas coisas que nós podemos ver. Vou só passar rapidamente. Ou seja, pensem, e iremos falar noutra ocasião, de o ciclo que se... Agora, eu sei que tinha de acabar mais cedo, mas vou só agora passar rapidamente isto. Aborto, infanticídio. Porque matar alguém no ventre aos 8 meses ou aos 9 meses, menos de uma semana, ou matar depois de nascer, é o que vai dar ao mesmo. E já há quem defenda isto. Crianças que nascem, diz isto. Causa de morte.
foi a maior causa de morte. Sim. Tá bom. Infanticídio não é muito diferente, mas eutanásia, já foi falado em tempos, também é outro assunto, porque o homem quer pôr-se no lugar de Deus a decidir quem vive e quem morre. Fornicação. Não havendo isto, resolve-se muito o problema do homem. Mas, então parece outro. Ajuntamento. Juntar. Casar ou juntar é a mesma coisa. Já passou por estes passos todos. Ser vergonhoso. E agora é celebrado. Mais. Adultério. Não há mal nenhum ter um caso. O flerte. Depois o divórcio. O recasamento. Mais. Prostituição. Prostituição que era visto como algo vergonhoso e moral. Então, é banalizado. Há acompanhantes de luxo que até é visto por alguns como uma coisa espetacular. Masturbação. Também é vergonhoso e moral. É natural explorar a própria pessoa. Mais. Homossexualidade. Já temos falado muito sobre isso. Adoção por casais homossexuais. Reparem como aquilo que se passou em Portugal. Casamento homossexual. Depois, a coadoção. Lembram-se que era a coadoção? Era se um homem e um homem casam e um deles tinha filhos, o outro pode perfilhar o filho também. Era a coadoção. Mas agora já vai na adoção. As coisas vão aos poucos. Mais. Como está? Incesto. Também vai se tornando normal. Mais. Poligamia. Porque a partir do momento em que se diz que o casamento não é entre um homem e uma mulher, porque não entre um homem e várias mulheres. A partir do momento em que se derruba as barreiras que Deus, os limites que Deus estabeleceu para o nosso bem, mais. Transsexualidade. Mais. Género não binário. Agora já não é só eu sou homem, mas posso passar para mulher. É não haver género. Há pessoas que estão a criar os seus filhos como se não tivessem género. Não sou rapaz nem rapariga. Não são os babies, chamam-se babies. Ou seja, não tem género. E nós olhamos agora com horror para aquilo e pensamos, como é que é possível? Mas vai tornar-se natural. As pessoas que olham agora com escândalo para uma coisa dessas, se não tiverem convicções bíblicas, vão aceitar passar por tempo. Mas, pedofilia. Pedofilia vai tornar-se normal. Vocês podem olhar com horror, mas não falta muito. Já está em curso. O príncipe deste mundo, o Deus deste século, está a preparar as coisas para que isto seja normalizado. E depois podemos falar sobre isso. Zoofilia, ou seja, sexo com animais. Eu costumo dizer que a única coisa que impede é os direitos dos animais. Se não fosse haver uma cultura muito pelos direitos dos animais, isto já... Microfilia, com um morto. É melhor do que andar a fazer mal aos dias. Não é pensar. Mais. Violação. Com o tráfico humano, alguém pode pagar, eu quero ter sexo, e pagar violando alguém. Pornografia. Vergonhoso. Hoje em dia, a coisa mais banal, mais natural. O mundo está assim. E convém que nós tenhamos alerta. Convém que nós estejamos alicerçados na palavra de Deus. Nós iremos falar ainda mais sobre isto, mas o cenário é terrível. E nós, ou nos agarramos à palavra de Deus e vamos procurar na palavra de Deus o que é que a palavra de Deus diz sobre estas coisas, ou então vamos com a corrente. Não esperem conseguir ir contra a corrente se não for pela palavra de Deus. Porque há pessoas que agora resistem a algumas destas coisas e dizem, o que é? Pedofilia? Nem pensar. Mas daqui a um tempo, se calhar, já vão aceitar com naturalidade. O mundo vai tornar-se cada vez cada vez mais banal. E gostava de ouvir as vossas participações, os vossos pensamentos, mas eu não consigo, Eduardo. Lamento, mas não consigo. Não consigo acabar mais cedo e iremos, se Deus quiser, iremos continuar a falar sobre estas coisas. Lá está, falámos só sobre um, e mesmo assim podemos ter falado muito mais, então certamente teria mais coisas para dizer, outros teriam mais coisas para dizer sobre estes assuntos, e temos de falar sobre isto. Porque se não falarmos sobre isto aqui, à luz da palavra de Deus, segundo a cultura bíblica, onde é que nós vamos ouvir falar sobre estas coisas? É no mundo.
E o mundo tem uma opinião muito forte sobre isto. E nós vamos querer ir com a opinião do mundo? Esperamos bem que não. Que o Senhor nos guarde e que nos abençoe e nos ajude. Vamos ficar, vamos